Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que momento você vai ver esse vídeo, mas espero que você seja tremendamente abençoado ou abençoada assim que você vê. Eu estou fazendo a continuação do nosso estudo aqui sobre ser guiado pelo Espírito Santo, tratando a parte 2 sobre paz. É um assunto muito legal, muito bom, muito proveitoso. A gente ama Jesus e está aqui para ajudar todos nós a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e também nos conduzir à maturidade. Então, deixa eu puxar aqui no meu material. Eu quero começar dizendo para vocês aqui nesse tópico que eu preparei aqui no material que foi estudado e foi preparado, que é o item que diz: paz não significa a ausência de problemas. Olha só que interessante. Por que que isso aqui é um tópico interessante? Porque muitas pessoas associam que quando você está se sentindo uma sensação de paz ou de tranquilidade, ou que está indo tudo bem, é que Deus está contigo, mas quando acontece qualquer tipo de situação aonde traz um desconforto, Deus não está mais com você. Muitas pessoas interpretam desta forma. Trazendo do que foi dito anteriormente, por que que elas interpretam dessa forma? Por causa da interpretação de Colossenses 3,15, que fala que a paz é é o árbitro do nosso coração. Então, muitos ensinos que vieram, e a gente está trazendo um equilíbrio entre os ensinos, trouxeram esse ensino como uma verificação ou um método de verificar se você está percebendo paz no seu coração ou no seu interior ou não. Só que o problema disso é que esse ensino ele foi muito simplificado e por ser simplificado demais, sabe o que acontece? As pessoas elas ficam quando elas percebem a paz, elas, uau, Deus está comigo. Quando elas percebem algum desconforto, elas já acham que Deus não está com elas ou elas acham que Deus não está dando direção nenhuma. Então elas continuam com orações incansáveis, incansáveis, incansáveis e assim por diante, mas não tem resolução nenhuma. Então, esse tópico ele é fundamental porque paz não significa ausência de problema. Por quê? João 16:33 diz: No mundo teremos aflições, mas Jesus disse: Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vamos lá. Paz bíblica não é necessariamente a ausência de circunstâncias difíceis. Então, uma pessoa ou qualquer pessoa pode estar enfrentando, por exemplo, uma crise financeira, uma decisão difícil, uma enfermidade, uma oposição, uma mudança uma perda. E ainda assim experimentar a paz de Cristo. Por quê? Porque a paz de Cristo não é aquele sentimento, aquela sensação de que está tudo certo ou que está tudo dando certo naquele pensamento positivo. Entende? A paz de Cristo é algo que nós sabemos pelas Escrituras que estamos reconciliados com Cristo através do que ele fez. Isso é vontade dele, que a gente é justiça, que a gente é santo, que a gente é filho ou filha, que a gente tem autoridade e que a gente pode pegar essa autoridade que ele nos deu, tocar o terror no diabo, no sentido literal da palavra, e tocar o terror no diabo, você vai andar nisso de uma maneira tão preciosa que circunstâncias externas, como o que foi citado de exemplo, não vão afetar o resultado final da sua paz. Entende? É como andar em alegria. Muitas pessoas falam: Ah, eu paguei uma conta, uau, tô alegre, tô aliviado, mas não. Isso é só uma sensação de um peso que saiu dos teus ombros. Porém, não pode ser a fundamentação da nossa alegria. Por exemplo, a fundamentação da paz e da nossa alegria, por exemplo, é Cristo Jesus, saber que Ele nos reconciliou com Deus e colocou essa palavra em nós e que está tudo bem entre Deus e eu e Deus por causa de Jesus. Então a segurança da nossa paz está nisso e não em circunstâncias. Então não seguir baseado em circunstâncias. Não olhe se está tudo tranquilo agora, quer dizer que Deus está abençoando. Quando acontece algum precalço, eu acho que Deus quer me ensinar alguma coisa. Não, cara, não é isso. Você tem que entender que Deus não é inconstante, cara. Deus ele te deu o Cristo, te deu autoridade, te deu poder, te deu a palavra, reconciliou você com Ele. Então essa paz que Ele está falando que excede todo entendimento, ela está além daquilo que é circunstancial. E ela habita em você por meio do nosso amigo Espírito Santo. Então, à medida que a gente acessa isso, quando eu digo acessar, é conhecer.
E conhecer, eu estou falando de relacionamento. Com quem? Jesus, com o nosso amigo Espírito Santo. Relacionamento com a Escritura, de maneira intencional. Nós precisamos, de maneira intencional, nos relacionar com as Escrituras para conhecer, nesta relação de intimidade, o que nós temos ou não temos, o que podemos ou não podemos, dentro da nossa nova vida que temos em Cristo Jesus. Desta forma, você vai estar literalmente sob a rocha, construindo algo sólido que não vai mudar mediante as circunstâncias, sejam elas por dificuldades financeiras, sejam elas por dificuldades relacionais, seja o que for. Por quê? Essas circunstâncias não definem você. Você, quem definiu você? Cristo Jesus. Essas circunstâncias não definem você sentir paz ou não. Por quê? Porque você está com paz com Deus através de Jesus. E por estar com paz com Deus através de Jesus, a fundamentação disso é Cristo. E Cristo sendo a nossa fundamentação, ela supera essa sensação de tranquilidade, essa sensação ali que a gente procura sentir na nossa alma. Ela supera e ela é outro nível, como dizia o meu antigo pastor chamado Armando. Ela está em outro nível. Outro nível mesmo. Por quê? Porque ela não tem necessidade de vínculo circunstancial para você ir estar com paz com Deus. Então não ache na sua mente que está no processo de transformação e renovação, que quando as coisas podem sair do seu eixo por causa de alguma circunstância que Deus não está contigo. E também não fique procurando propósito nisso. Muitas pessoas elas estão mal acostumadas ou ficam procurando sempre alguma coisa, algum propósito do que aconteceu, do porquê que aconteceu aquilo, no que Deus está fazendo ou quer ensinar ela, baseado naquela sensação de tranquilidade ou uma sensação de desconforto quando acontece algo. E não é isso. Se você tem a palavra de Deus como seu guia, se você conhece Jesus em relacionamento, você já está previamente capacitado por Ele para andar por essa situação, passar por essa situação e saber que você já é, através dele, mais do que vencedor e que circunstâncias não mudam quem tu é, o resultado final de quem você é, porque elas não definem a sua identidade. Quem definiu? Cristo Jesus nos definiu nas Escrituras. Isso que a gente está falando é de firmeza doutrinária, firmeza na Bíblia, Bíblia sagrada, amém? Aleluia! Olha só que interessante. Outro tópico dentro disso, isso muda completamente quando a gente entende dessa forma a ideia de Deus, que Deus me deu paz. Ou seja, muitas pessoas estavam orando, utilizando Colossenses capítulo 3, verso 15, pedindo: Deus, me dá paz para me entender, me dá alguma sinalização no meu homem interior para entender se eu devo ou não comprar um carro, se eu devo ou não pagar uma conta, se eu devo ou não mudar de cidade, se eu devo ou não trocar de congregação. Muita gente procura isso. Ah, Deus, me traz isso. E não é isso que o texto mostra dentro do contexto como a gente viu na aula passada. Você entende? Ali está falando sobre paz entre relacionamentos com a comunidade. Por quê? Porque o ser humano, no processo de transformação da alma, ele vai vir com manias do homem anterior, do antigo homem. E quando eu digo antigo homem, estou falando de crenças erradas a respeito de Deus, coisas que ele aprendeu, do que acha que ele aprendeu, daquilo que ele leu, daquilo que ele viu. Ele vai vir com muita ideia dentro dessa realidade de ensinamento. Então, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai entender sobre os códigos da nossa mente, sobre os gatilhos mentais, a gente vai perceber que Cristo Jesus, ele trouxe algo muito superior para nós dentro disso. Então, não é quando você se sente com paz, você já está em paz porque você está reconciliado com Deus. Amém? Então, dentro disso daqui que eu estou falando para vocês, por que eu estou quebrando essa ideia? Porque Jesus teve paz e angústia. Como assim Jesus teve paz e angústia? Vocês já vão entender isso. Lá no Getsemane, recapitulando, em Mateus 26, 38, fala o seguinte, que Jesus está falando que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Entende? E aí, quando a pessoa entende que é uma pessoa angustiada, Deus não está com ela, ela pode pegar e rasgar essa experiência que o próprio Jesus teve,
de ficar angustiado, de estar no Getsemane, e lá no Getsemane, relembrando vocês, é quando ele estava orando antes de ir para a cruz do Calvário. Tu entende? Então ele sentiu uma tristeza e angustiado. Isso quer dizer que ele estava fora da vontade de Deus? Isso quer dizer que Deus não estava com ele? A resposta é não. Deus estava com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Eles estavam no plano da redenção antes da fundação do mundo. O tempo todo. Deus nunca se separou de Jesus, estava com ele em perfeita união, porque Jesus é Deus também. Então, dentro disso daqui, a gente tem que entender o seguinte, que a nossa experiência humana não define se Deus está ou não perto, porque quem define se Deus está ou não perto é a palavra dele. E a palavra dele diz lá em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra dele diz lá em 1 Coríntios 6,17, aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com ele. Então a gente não tem uma separação daquilo que a gente acha que Deus não está conosco, quando na verdade Deus está conosco por meio da pessoa do Espírito Santo, veio habitar dentro de nós por meio do melhor amigo Espírito Santo, que não é o Espírito que nos conduz a toda a verdade e nos guiando por esse caminho. Sabe o que acontece? A nossa vida é transformada a partir dessa contemplação e ele não sai de nós. Então não depende de você estar se sentindo bem ou mal, tranquilo ou não tranquilo, independente do que você esteja sentindo. Você tem que parar de interpretar que Deus não está com você. Deus está com você 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque ele veio morar em você por meio do amigo Espírito Santo. É o nosso amigo, é o nosso melhor amigo, é o nosso companheiro. E ele estando morando em nós 24 horas por dia, 7 dias da semana, por isso que a gente não depende de sentir sensações de paz ou alegria, tristeza ou angústia para dizer se a gente não para dizer que Deus não está conosco, porque muitas pessoas interpretam isso, que se eu estou sentindo angustiado, Deus não está comigo. Estou me sentindo assim, assado, acho que Deus não está olhando para a minha situação. As pessoas, elas pegam e começam a interpretar Deus baseado no sentimento delas, que são temporários e que oscilam. Sabe o que a gente tem que fazer com esses sentimentos? 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. A gente tem que pegar esse sentimento e dizer, peraí, a origem dele está dizendo que Deus não está comigo, mas a origem dele mostra que isso não vem inspirado pelo Espírito, porque a própria palavra revela que Deus está comigo todos os dias até a consumação do século, que ele habita em mim, que eu sou uma unidade com ele. Então esse sentimento que diz que ele não está comigo é mentiroso. O que eu faço com ele? Sentimento, Deus está com você. Para de se justificar, se vitimizar e venha para a realidade da verdade da palavra. Não vem me enganar baseado numa emoção negativa. Ele está comigo. Eu não preciso que você concorde comigo, sentimento, mas ele está comigo todos os dias, ele habita em mim. E baseado nisso, você pega esse sentimento pela revelação da palavra e você diz para o teu sentimento, ele está comigo. Perceba, veja, ele está comigo todos os dias, ele não sai de mim, ele vai comigo na padaria, ele vai comigo no mercado, ele vai comigo no açougue, ele vai comigo no restaurante, ele vai comigo caminhar na rua, seja onde for, ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Olha que interessante, pegando um exemplo a vida do apóstolo Paulo, tudo que ele passou, perseguição, apanhou, levou surra, fez um monte de coisa. E mesmo assim, ele fala que o Espírito Santo estava com ele. Ou seja, vamos lá. Paulo experimentou aflições, temor, fraqueza, oposição, incerteza. Aí ele fala em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Ou seja, Paulo passando por tudo isso, sentindo tudo isso, ele acha que Deus tinha se retirado dele? A resposta é não. Deus não saiu dele. Deus estava com ele o tempo todo, inclusive quando ele estava preso. Deus estava com Paulo, não saiu de Paulo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos parar de vitimismo achando que Deus, e interpretar Deus baseado num sentimento, aonde a gente acha que ele sai porque a gente está passando por um momento difícil. Vamos parar com isso, vamos crescer, sabe? De verdade, eu falo isso com muito amor. Vamos crescer, tá na hora da gente parar de se guiar ou de se basear pelas nossas emoções que oscilam. A gente tem que aprender a analisar, a discernir, eu vou colocar essa palavra, discernir a origem dessa emoção, a origem desse sentimento,
se está dentro da nossa vida em Cristo Jesus. Se essa origem mostra algo oposto do que a verdade revela, você já tem a sua resposta, meu irmão. Você já tem a sua resposta, minha irmã, do que você sabe pelo discernimento que a origem disso não vem de Deus. Então, o que que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã? Você já sabe também. Você tem que pegar a origem desse pensamento, entender por que que você se sentiu dessa forma. Ah, eu me senti rejeitado. Mas por quê? Qual que era a intenção do meu coração? Eu me senti rejeitado porque Deus não atendeu, sabendo que tudo debaixo do que Ele já te deu tem o sim e o amém dele, ou porque não aconteceu exatamente aquilo que tu queria. Se não aconteceu exatamente aquilo que tu queria, então você ficou frustrado. Aí você colocou na conta de Deus, achando que Deus não te atendeu. Então você começa a pegar, até distorcer as coisas dessa forma. E a gente tem que parar com isso, meu irmão, minha irmã. Tá na hora da gente crescer, tá na hora da gente desenvolver as nossas emoções, tá na hora da gente crescer em mudança de mentalidade, tá na hora da gente crescer na prática da palavra, tá na hora da gente crescer da busca intencional de conhecer Jesus pelas Escrituras. Senão, meu irmão e minha irmã, a gente vai ser facilmente enganado por sensações que são temporárias e que oscilam. Porque você pode acordar num dia de manhã bem, no outro dia você pode acordar mal. No dia você pode acordar alegre, no outro dia você pode acordar brabo. E se você se basear nisso achando que Deus não está contigo, rapaz, é o que acontece. É que nem aquelas pessoas, aqueles irmãos que acham que quando não sentem a presença de Deus como um arrepio no corpo físico, que é esse corpo aqui, que o corpo não arrepia, não sente uma sensação, ah, Deus não está aqui. Quem falou que ele não está ali? Se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares. Através de Jesus, ele é o próprio Deus. Entenda isso. Você não precisa sentir para saber que ele está, porque ele está. Você tem que sair desse âmbito de sentir e parar de se basear. O Espírito Santo está enfatizando muito isso dentro de mim. Parar de se basear em sentimento humano, de dizer, ah, eu não estou sentindo Deus aqui, então Deus não está aqui. A gente tem que parar e sair desse campo e entrar. Eu tenho certeza e convicção que Deus está aqui, porque a palavra dele diz que ele está aqui, e eu acredito e eu creio na sua palavra, independente do que eu sinto. Então ele está aqui. Ele está comigo lá no meu carro, ele está comigo na minha casa, onde você está, ele está contigo. E ele vê todas as coisas, porque ele também habita em você por meio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Então vamos crescer desse âmbito aqui e parar de querer ser baseado em sensação de paz. Porque se você for continuar sendo baseado por sensação de paz, sabe o que acontece? A nossa vida, por causa disso, ela vai se tornar uma montanha russa. Uma hora você está com paz, outra hora você não. Uma hora você está com paz, outra hora você não. E aí, porque você não sente paz, você não sente desconforto, você acha que as coisas mudaram. Quando na verdade você está olhando para algo que é mutável, que é o teu sentimento e tua emoção, e você interpreta isso, que o problema está nisso, tá? Você interpreta que Deus não está contigo baseado no seu sentimento, que uma hora está aqui, outra hora está aqui. Uma hora está aqui, uma hora está aqui. E aí esse que é o problema de você confiar nas suas emoções dessa forma. Porque se você confia nas emoções dessa forma, literalmente você vai ser enganado por elas. E é isso que Deus não quer, e é isso que os nossos irmãos também não querem que você faça. Por isso que a gente precisa crescer nisso, crescer em discernimento dessas coisas. Amém? Então, olha só. Existe um perigo nisso, que é o equilíbrio. Só vou tomar um pouquinho de água para falar. Olha só. A falsa paz. O que é uma falsa paz? A Bíblia também conhece o conceito de uma paz que não corresponde à realidade. Isso é Jeremias 6,14, que fala: paz, paz, quando não há paz. Uma pessoa pode acreditar que está tudo bem, porque não quer enxergar o problema. Então existe uma falsa conclusão: estou em paz. Mas talvez ela simplesmente esteja anestesiada, acomodada, negando a realidade e evitando confronto. Entende? Por que que ela faz isso? Ela quer negar a realidade. O que é negar a realidade? Ela sabe que existe a circunstância, mas ela fala, ai, a circunstância, vamos pegar um exemplo de falta de problema financeiro. Ai, eu não tenho problema financeiro, eu estou em paz com Deus. Isso não é por esse lado. Negar a realidade é o quê? É você olhar para isso e dizer que você não tem problema com isso, sabendo que isso aí é temporário, você está no mundo físico. Então, sim, você está no mundo físico, onde tem leis e regras que funcionam disso. Tu entende? Então, se você não trabalha, você não tem como receber o pagamento do seu trabalho. E assim por diante.
E você pode estar com paz com isso. Ah, tô sem trabalho, eu não sei o que fazer. Não, pera aí, sempre tem alguma coisa para você fazer. Entende? Enquanto tiver capim inchado, sempre tem alguma coisa para você fazer. O que não pode fazer, sabe o que que é? É você se enganar nisso. É você querer negar a realidade do que está acontecendo, do que é temporário, mas você não vai colocar a sua confiança no temporário. Você vai olhar para o temporário e vai dizer o seguinte para ele: olha, sim, eu estou passando e é só passando por este problema, mas isso não define quem eu sou, não define Deus na minha vida. Então eu digo coisas melhores sobre isso. Eu digo, eu estou passando por isso e Deus está comigo. E no meio dessa passagem, de maneira tão simples, o amigão Espírito Santo vai realizar algo. Entende? O que que é esse algo? Você vai prosperar, inclusive passando por essas circunstâncias. Porque a Escritura diz que quando você medita nela dia e noite, você faz o seu caminho prosperar. Entenda isso. A Escritura mesma diz isso. E por fazer isso, então, quando a gente olha por esse lado, a gente vê algo maravilhoso nisso. Por isso que eu estou falando para vocês, que essa é a parte 2. Vamos parar de ser guiado por sensações de tranquilidade ou desconforto. Vamos ser guiados pela palavra. Amém? A parte 2 seria isso. Eu vou. A parte 3 eu acho que eu vou dar essa semana também para subir, para finalizar, para a gente ir para os próximos temas aqui sobre ser guiado. Deus vos abençoe, galera, e até mais.